Olá, amigos, tudo bem? Hoje nossa mensagem é: no partir do pão reconhecemos Jesus. Você que tem acompanhado algumas mensagens, não deixe de baixar os livros que nós escrevemos, são muitos e muitos livros. Tem 13 livros e cada livro tem uns 50, 40, 30 mensagens diferentes, né? E aí você pode baixar o PDF e ler eles. E tem os blogs, você pode também ler no blog, compartilhar as mensagens, né, que você está lendo, tá bom? Essa mensagem de hoje fala: no partir do pão reconhecemos Jesus. Aqui fala da história dos dois discípulos que estavam no caminho de Emaús. Quando Jesus morreu e ele ressuscitou, esses discípulos acharam que Jesus tinha não ressuscitado. Então eles estavam saindo do lugar onde que Jesus mandou eles ficar em Jerusalém, mas eles estavam indo para Emaús, uma cidade distante de Jerusalém, uma certa distância. E nesse período Jesus pôs-se a caminho com eles, só que eles não reconheceram que era Jesus. Né? Jesus ressuscitou, eles acharam que Jesus tinha morrido, a esperança acabou e eles estavam indo embora. Mas Jesus não queria. E ele foi perto deles e começou a andar com eles. Vamos ver a história? Vamos ler a Bíblia aqui, separar a Bíblia aqui. Então aqui está em Lucas 24:13, uma boa lição para você, para mim, para nós, tá? Quando a gente perde a esperança, perde a alegria, quando a gente tira a visão de Deus, do propósito, né, a gente acaba desanimando. Naquele mesmo dia, dois dos seus seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou eles reconhecerem. Em outra versão fala que estavam impedidos de reconhecer, né? Eles não conseguiam ver Jesus, reconhecer que era Jesus. Seus olhos não conseguiam ver. Então Jesus perguntou: o que vocês estão conversando pelo caminho? E eles pararam com um jeito triste, né? Jesus viu que eles estavam tristes e aí perguntou: por que vocês estão assim, o que estão conversando? E vocês por que estão tristes assim? Um deles, chamado Cleopas disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Aí Jesus perguntou: o que foi, né? Jesus sabia, mas ele perguntou: o que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele, homem, era profeta para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes, os líderes, entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. A nossa esperança era que fosse ele que iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo aconteceu. Quer dizer, era a esperança deles, ó. E na verdade é a nossa esperança, né? Só que aqui, para eles, Jesus tinha morrido e fazia 3 dias. Quer dizer, é impossível, depois de 3 dias já ressuscitar, né? Só que Jesus falou que ia ressuscitar. Eles continuam a história, né? Algumas mulheres do nosso meio nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram dizendo que viram anjos e que esses afirmam que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que está escrito nos profetas, que os profetas disseram? Pois era necessário que o Messias sofresse. Deixa eu subir um pouquinho. Era necessário que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens da Escritura que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés e os escritos dos profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com que como que ia para mais longe, mas eles insistiam para que ficasse com ele, dizendo: fique conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Aí eu vou parar aqui, depois eu vou ler esse último versículo aqui, ó, alguns versículos depois, ó, que aqui é onde que resume a história e é muito importante, muito legal.
Então aqui você viu que Jesus, ele foi caminhando e eles não estavam reconhecendo. Aí Jesus falou assim, mas era importante que Jesus morresse. Ele pegou a Bíblia, né, a Escritura, e começou a mostrar nas Escrituras onde falava sobre ele. Ó, aqui é sobre Jesus, sobre Jesus. Aí eles pararam para entender, eles acharam interessante, porque a hora que Jesus ia passar adiante, eles falaram, não vai embora não, fica conosco, é tarde. E ali ele foi passar a noite com eles. E aqui no versículo 30 fala, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças. Esse que é Jesus, né? Porque Jesus pega o pão e dá graça. Quem é a pessoa? Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Você viu que quando Jesus pegou, na outra versão fala que ele pegou o pão, abençoou e partiu. E depois os olhos deles se abriram. Eles reconheceram Jesus na hora que Jesus partiu o pão, na hora que Jesus abençoou. Aí os olhos foram abertos e reconheceram que era Jesus. E ali Jesus desapareceu. Então eles disseram para o outro, não parecia que o nosso coração queimava, outra versão fala ardia dentro do peito, enquanto ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 discípulos reunidos e os seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam, de fato o Senhor ressuscitou e foi visto a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles, que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que eram fantasmas. Mas ele disse, por que vocês estão assustados? Porque há dúvidas na cabeça de vocês, há tantas dúvidas. Olhem para minhas mãos, meus pés, toquem para ver. Então Jesus disse isso e mostrou suas mãos e seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam alegres e admirados. Então Jesus perguntou, vocês têm alguma coisa de comer? Então lhes deram um peixe assado, um pedaço de peixe assado. E ele pegou e comeu diante deles. Depois disse, enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha que acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés e nos profetas. Então Jesus abriu a mente deles para que entendessem as Escrituras. Aí depois ele vai falando isso aqui, né? Mas o mais legal de tudo é que os olhos deles se abriram e eles compreenderam que era Jesus. Aqui no versículo 30, né? Quando ele pegou o pão, partiu e abençoou, os olhos dele se abriram. Aqui fala da comunhão. Esse partir do pão fala daquele momento onde que você tem comunhão com Deus. Pode ser a ceia na igreja, pode ser... A ceia representa a comunhão com o próprio Cristo. A ceia fala do momento que você compartilha, tem relacionamento, quando você ora, quando você lê a palavra fala que é pão. Quando você está lendo, meditando, quando você se assenta com o próprio Cristo, ele vai orientar, ele vai dar uma revelação do que está escrito. E aí nosso coração vai incendiar, vai pegar fogo, essa é a revelação. Vamos compreender as Escrituras no momento em que nós sentamos com Jesus e ouvimos Jesus, partimos o pão, conversamos, oramos, meditamos na palavra. Eles estavam no caminho vendo Jesus, mas não conseguiam ver que era ele. Eles viam Jesus fisicamente, mas o coração não compreendia a mente que era Jesus. Mas quando Jesus partiu o pão, eles viram algo diferente. Porque a palavra de Deus é espiritual. Quando a gente se envolve com as coisas de Deus, com a oração, com a leitura, espiritualmente algo acontece. A luz que é Jesus acende. Não é a luz externa do sol, mas é a luz que ilumina a nossa escuridão de enxergar a verdade. Deus tem a verdade, Deus tem tudo. Então assim, eles pegaram, estavam tristes e saíram. Mas quando Jesus volta, ele vai atrás da ovelha perdida, ele vai atrás de quem está em dúvidas e faz regressar, faz voltar para o plano, para o propósito, para aquilo que Deus separou para cada pessoa. Então é essa mensagem maravilhosa, né, que a gente está deixando aqui.
No partir do pão é que reconhecemos Jesus, na comunhão, na leitura, na oração, na palavra. Quando você senta com Deus, quando você conversa, quando você medita, quando você está interagindo, você vai conhecer coisas que talvez ninguém conhece. As pessoas vão ler a Bíblia e não vai entender nada. Mas se você orar e se você meditar e se você perguntar para o autor da Bíblia, de repente a Bíblia fala que o Espírito Santo revela as coisas ocultas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem penetrou no coração do homem, que Deus tem preparado para os que o amam, mas Deus se revelou pelo seu Espírito. Assim, o Espírito Santo está em nós, esperando que a gente interaja, que a gente busque, que a gente peça, né? E ele vai estar revelando cada vez mais, você se aprofunda, ele vai estar revelando os mistérios profundos de Deus. Aleluia. Deus te abençoe com essa mensagem, em nome de Jesus, tá?